Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos voltar aqui para a exposição dela. Estamos quase terminando a primeira carta. Se Deus permitir, nós vamos dar sequência pregando na segunda carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos meditar nesse pequeno trecho do capítulo 5, que vai do verso 1 ao verso 4. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Texto sagrado, inspirado, inerrante, autoritativo, está aqui. Permita que entendamos o que o Senhor tem para nos ensinar. Por misericórdia, por graça, usa a minha vida para transmitir os Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada um que há de ouvir esta mensagem. E que assim, Senhor, Teu nome seja glorificado. É como nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Até aqui, queridos. Meus irmãos, é consenso entre nós, entre os teóricos das mais diversas áreas, que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, se faz necessário o surgimento de uma liderança preparada, adequada, para manter, preservar tudo em boa ordem, tudo em bom funcionamento. O contrário disso tende ao caos. Se no meio da dificuldade, da adversidade, a liderança fraqueja, a liderança não se apresenta de maneira adequada, a tendência é do grupo ir de mal a pior. Não é preciso muito argumento para entender isso. Nós precisamos ler esse trecho da carta do apóstolo Pedro, tendo em mente o contexto em que ela foi escrita. Tratava-se de um momento muito difícil para os cristãos, para as igrejas das mais diversas localidades. Eu já falei isso aqui. Era um contexto de perseguição. Roma estava com a espada no pescoço da igreja. Os cristãos estavam sendo perseguidos, assassinados brutalmente, cruelmente. Então,
o apóstolo Pedro expressa a sua preocupação com as lideranças das igrejas locais. Porque o apóstolo Pedro sabia que se as lideranças fraquejassem diante de tanta ameaça, diante de tanto sofrimento, o que seria dos demais cristãos? O que seria das igrejas daquela época? Eu quero que você volte comigo brevemente no capítulo 4, aqui mesmo da primeira carta. Capítulo 4, versículo 12. Para você entender melhor o propósito do apóstolo Pedro a escrever esse trecho da carta. No versículo 12 do capítulo 4, o que Pedro diz? Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Agora vá ao verso 17. Pedro diz ainda: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, no verso 17, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então o apóstolo Pedro, ele está preocupado com o ambiente eclesiástico, a postura dos cristãos diante da perseguição, diante da crise, diante da ameaça do Império Romano. Os cristãos estavam sendo colocados à prova, a fé da igreja estava em xeque. Roma queria que você negasse, a Cristo, que os cristãos negassem a Cristo. Aqueles que negassem a Cristo sobreviveriam, mas aqueles que mantivessem o seu testemunho, a sua confissão inabalável, provavelmente seriam trucidados pelas feras, pelos leões, a espada passaria na cabeça de muitos. Então era um momento muito sensível, e certamente em tempo de crise, em tempo de dificuldade, o medo pode bater, o temor pode muitas vezes querer assaltar o nosso coração. E Pedro imaginava que os crentes das igrejas locais iriam aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus presbíteros, pedir uma palavra de ânimo, pedir uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo, para aquele momento, para aquela ocasião. Então o propósito do apóstolo Pedro aqui nesse trecho da carta, é primeiramente encorajar os líderes das igrejas, a trabalharem, a pastorearem, a servirem, de modo fiel, de forma zelosa, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades daquela ocasião. Esse é o objetivo do apóstolo Pedro, ao tratar agora diretamente com os presbíteros. A pergunta que nós podemos fazer ao texto, então, é a seguinte: que características os presbíteros devem ter para serem bem-sucedidos à frente da igreja de Cristo? Antes de nós investigarmos essas características com base no texto, nós precisamos entender uma coisa. Na linguagem do Novo Testamento,
Presbítero, bispo e pastor são palavras sinônimas. Tem basicamente o mesmo significado, apontam para uma mesma função, o mesmo ofício. Presbítero ou pastor é aquele que lidera a igreja, é aquele que lidera o rebanho. Nós vamos falar mais detalhadamente a respeito disso no desenvolvimento da mensagem. Mas quando você olhar para esse texto e observar a palavra presbítero, ou no plural, como está aqui, entendam que o apóstolo Pedro está se dirigindo pessoalmente aos líderes da igreja. Então, vendo agora as características desses presbíteros aqui, eu quero ler com você mais uma vez o que está registrado no primeiro verso. Olha para a sua Bíblia e acompanhem comigo aí. O Pedro diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. A primeira característica que um presbítero precisa ter para ser bem-sucedido à frente da igreja de Cristo é a experiência pessoal com Cristo. Parece uma coisa tão óbvia, mas pasmem vocês, é uma realidade. É uma triste realidade a gente ter que admitir, ter que saber que algumas pessoas que falam do púlpito das mais diversas igrejas, que se colocam diante do rebanho de Deus, são pessoas que ainda carecem de um arrependimento sincero. São pessoas transfiguradas de pastores, de líderes espirituais, mas que não têm condição moral para ocupar o ofício que ocupam. Não deveriam fazer uso da palavra em nome de Deus. Não deveriam nunca abrir essa Bíblia, as Escrituras Sagradas, para tentar exortar, ensinar o povo, porque eles mesmos, primeiramente, são carentes dessa exortação, desse ensino. Precisam nascer de novo. Então, a primeira característica aqui do presbítero, do pastor, do líder da igreja, é ter uma experiência genuína, uma experiência pessoal com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Mas veja como Pedro se apresenta. No versículo 1, Pedro não se apresenta como um grande apóstolo. Você percebeu isso? Pedro se apresenta simplesmente como mais um presbítero entre tantos outros presbíteros das mais diversas igrejas. É uma lição de humildade que certamente ele aprendeu com Jesus, quando Jesus disse para eles que aquele que quisesse ser o maior do reino dos céus deveria ser o menor, que assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, os discípulos deveriam aprender a servir uns aos outros também. Então Pedro, ele não faz questão de ser chamado apóstolo, muito pelo contrário, ele se iguala, ele entende que ele também é um entre os demais, e é assim que ele se apresenta. Entretanto, continua de olho no primeiro versículo. Apesar da humildade do apóstolo, apesar da singeleza das palavras de Pedro, ele faz questão de ressaltar uma coisa muito importante, que é o que justamente caracteriza essa primeira marca de um presbítero
bem-sucedido à frente da igreja, que é o seu relacionamento pessoal com Cristo. No versículo 1, Pedro, ao registrar essas palavras, ele tem em mente aquilo que ele viu e ouviu a partir de Jesus. Pedro andou com Cristo, ele viu Jesus fazendo milagres, ele ouviu diretamente os ensinos de Jesus, ele testemunhou a vida prática de Jesus, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, o que ele ensinava. Então Pedro aqui no primeiro verso está ressaltando o seu próprio testemunho. Ele viu Cristo em Mateus 17, versículo 5, ser transfigurado. Mas Pedro foi aquele também que sofreu em nome de Cristo, por pregar o Evangelho. Passou determinados apuros. Pedro e João foram presos, você deve se lembrar disso. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo 3, você se lembra. Os líderes religiosos arrumaram os guardas e foram atrás de Pedro e João, os colocaram na prisão, os ameaçaram de morte. Mas Pedro então disse: olha, nós não podemos nos calar diante daquilo que vimos, diante daquilo que ouvimos. E insistiram com eles, disseram para eles se calarem, não pregarem, não ensinarem, não falarem nada a respeito de Jesus. E o que foi que Pedro disse? Olha, julguem vocês o que é mais importante, obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Nós não podemos obedecer essa ordem, nós não podemos nos calar, nós fomos chamados para sermos testemunhas. Ah, mas vocês vão morrer, vocês vão ser ameaçados, não tem problema, aconteça o que acontecer conosco, nós não nos calaremos, nós pregaremos, nós testemunharemos a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Pedro também foi aquela pessoa que cresceu na sua vida cristã. Pedro não era o crente perfeito, aliás, não há crente perfeito entre nós. Não há ninguém perfeito. Não há apóstolo perfeito. Não houve, apóstolo perfeito. Não há cristão perfeito, não houve, não há e nunca haverá. Entre nós nunca haverá um cristão perfeito, seja ele quem for. Pedro então, mesmo com as suas dificuldades, ele estava ali, querendo aprender, querendo crescer, e cresceu, amadureceu. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que Pedro negou Jesus 3 vezes. Você já se imaginou negando Jesus 3 vezes? Pois isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Mas por graça e misericórdia, a Bíblia diz lá em João, capítulo 21, último capítulo do Evangelho, que o Senhor apareceu a Pedro, já ressurreto, e o chamou para uma conversa íntima, pessoal, individual, e restaurou o coração do apóstolo, restaurou o coração do seu discípulo, tratou com ele face a face, olho no olho, restaurou a confiança dele, a fé daquele homem que já tinha desistido do seu ministério, que já tinha voltado ao mar para pescar. O Senhor tinha dito que Pedro se tornaria pescador de homens, mas em determinado momento Pedro parece que desistiu de tudo e não queria mais saber de nada. É quando Jesus então aparece para ele e o restaura e diz para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes, e Pedro responde 3 vezes:
Senhor, eu te amo, tu sabes. E Jesus então disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente entra no livro de Atos com um Pedro mais intrépido, a ponto de colocar a sua cabeça a prêmio em nome do testemunho, em nome da pregação do Evangelho, do testemunho de Cristo. A gente entra nas duas epístolas e encontra um Pedro já mais maduro, um Pedro já gigante na fé, um Pedro mais longânimo, um Pedro mais experiente, já não mais com aquela intrepidez. Pedro era uma criança quando começou a seguir Jesus, espiritualmente falando, mas Pedro caminhando dia a dia com Jesus, e depois no exercício do seu ministério, Pedro vai crescendo, vai ganhando musculatura, e Pedro se torna um gigante da fé, um dos grandes apóstolos, um dos líderes daquele grupo, daquele colégio apostólico. Pedro é usado poderosamente por Deus, até para ressuscitar pessoas, para fazer paralítico andar. Esse é aquele homem que começou pequenininho, agitado, muitas vezes bruto, com as palavras, meio sem jeito para lidar com algumas coisas, agindo de maneira espivitada, mas que ao longo da vida cristã, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Um presbítero precisa ser assim. Um presbítero precisa ter um bom testemunho. Um presbítero precisa estar disposto a sofrer em nome do Evangelho. Um líder espiritual precisa crescer, amadurecer, não pode viver estagnado, passar anos e anos e anos e anos sem aprender. O pastor, amado, deve ser alguém que caminha com Deus e que progride em sua vida espiritual. Quando nós falamos de progressão espiritual, eu já disse, nós não estamos falando de perfeição. Um líder do rebanho de Deus é alguém que também sente dores, é alguém que chora, é alguém que também sente fome, sente sede, se cansa, tem necessidades físicas, tem limitações. Não é um super-homem, não é um crente perfeito, mas é alguém maduro, é alguém que almeja o crescimento, a maturidade cristã, a maturidade espiritual. Aliás, a liderança como um todo de uma igreja precisa progredir na sua caminhada cristã, porque quando a liderança de uma igreja vive estagnada no tempo, não cresce, ela também não conduz o rebanho ao mesmo crescimento, muito pelo contrário, ela colabora para que o rebanho permaneça estagnado, porque se nem a liderança cresce, se nem a liderança amadurece, o que esperar do rebanho? O que esperar de uma igreja assim? Vai continuar sendo uma igreja imatura, porque tem uma liderança imatura ainda, que não busca o desenvolvimento, não busca o crescimento, não busca a transformação, não busca a maturidade. Então, a começar por aqueles homens que lideram a igreja, pelos presbíteros, pelos pastores ou bispos, a liderança de uma igreja precisa crescer. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo diz para o jovem pastor Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Verso 15. Medite estas coisas, e dedique-se a elas,
para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então, essa é uma função da liderança. Crescer, progredir, e ser percebido pela congregação como aquele que está buscando a maturidade cristã, para que por meio dele, outros também cresçam, cheguem à fé salvífica, possam servir a Cristo de uma forma mais plena, mais eficaz. Então essa é a primeira característica, experiência pessoal com Cristo. Segunda característica, poderíamos também dizer o segundo conselho, que o apóstolo Pedro dá aos presbíteros, assim como ele, vem dos versículos 2 e 3. Vamos voltar para lá? Vamos voltar para a primeira carta de Pedro 5, versículo 2 diz o quê? É um pedido que o apóstolo Pedro faz aos presbíteros: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então a segunda característica aqui, que salta do texto para nós, é a preocupação com as ovelhas de Cristo. Repete aí você aí, com você mesmo. Mentaliza. Preocupação com as ovelhas de Cristo. Essa é a segunda característica para que o líder seja eficaz, seja bem-sucedido à frente da igreja. Queridos, nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, seja presbítero, seja diácono, seja evangelista, seja professor de escola dominical, seja idoso, seja jovem, não importa a sua idade, não importa o tempo de convertido, o tempo de crente que você tem, a Bíblia diz que antes de tudo isso, todos nós éramos como ovelhas desgarradas, perdidas, ovelhas rebeldes, mas que um dia fomos alcançados pelo Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. A graça do Senhor um dia nos tocou, nos envolveu, e nós fomos então retirados daquela vida de pecado, daquele lamaçal de pecado, Vivíamos no reino das trevas, e o Senhor nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e nós fomos transportados para o seu reino. Nós agora fazemos parte do grande rebanho do Supremo, do soberano pastor, do pastor dos pastores. Mas antes nós não éramos assim. O próprio Pedro é quem testifica isso. Aqui mesmo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25. Pedro diz isso. Nós éramos esses. Não importa quem você é. Você é líder? Hoje você é líder? Mas você era assim. Ovelha desgarrada. Vivia no pecado. E o Senhor te alcançou. Ele te trouxe para perto dele. Então todos nós, em certo sentido, saímos do mesmo lugar. Do lamaçal de pecado. Tínhamos uma vida de pecado. Mas acontece, queridos,
que quando o Senhor nos traz para o seu reino, nos coloca dentro do seu rebanho, Ele começa a trabalhar na nossa vida, de tal maneira que Ele mesmo se encarrega de chamar alguns para determinadas funções específicas. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, que Deus estabeleceu nas igrejas, uns para apóstolos, outros Deus estabeleceu, por exemplo, para quê? Profetas, mestres, pastores, evangelistas. É assim que Deus vai trabalhando com as suas ovelhas, Ele vai chamando alguns para determinadas funções. E o apóstolo Pedro, então, sabendo isso, ele lembra aos presbíteros a responsabilidade que eles receberam de Deus. E essa é uma responsabilidade muito complexa. A tarefa de um pastor não é fácil. É complexa. Na verdade, são várias tarefas ao mesmo tempo. Várias tarefas. Pastor é uma das atividades, segundo algumas pesquisas, mais difíceis, mais complexas do mundo. Não parece, Mas é. Pastor tem que ser um pouco de assistente social, psicólogo, administrador, e por aí vai. O apóstolo Pedro, então, ele vai lembrar aos presbíteros como ele, algumas de suas responsabilidades diante da igreja. A primeira delas é proteger o rebanho. E o apóstolo Pedro, ele vai usar a seguinte palavra aqui, que pastoreiem. Pastorear aqui no original é cuidar. Cuidar aqui tem o sentido de proteger o rebanho contra as ameaças, em primeiro lugar, dos mercenários, dos lobos, daqueles que querem se aproveitar da boa fé dos fiéis. Tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente que só quer se aproveitar da igreja. Então, uma das tarefas dos presbíteros é proteger o rebanho contra os saqueadores e contra as feras que vêm para devorar, que vêm para tragar. Você lembra de João, capítulo 10, a partir do versículo 12? O Senhor Jesus disse o quê? Que o mercenário não é pastor. O mercenário, quando vê a dificuldade, quando vê o perigo, o que ele faz? Vai embora. Ele abandona o rebanho. Porque o que lhe interessa não é o rebanho, mas o que o rebanho pode lhe proporcionar. O mercenário não está a fim de sofrer com o rebanho, de se doar ao rebanho. O mercenário quer que o rebanho doe para ele, se sacrifique para ele. Aí Jesus diz: olha, isso não é pastor, isso não é pastor, isso não é presbítero, isso não é um líder que deve estar à frente da minha igreja, à frente do meu rebanho. Então o presbítero, ele tem que combater esses falsos profetas, esses falsos mestres. Ele tem que livrar a igreja, proteger a igreja desses falsários, desses impostores. Para isso, vem a segunda responsabilidade do presbítero: alimentar o rebanho. Como é que você alimenta o rebanho? Como é que você alimenta a igreja? Só tem um jeito de você alimentar o rebanho. Não é com piada, não é com gracejo, não é com teorias psicológicas, arqueológicas, sociológicas. O rebanho é alimentado com o alimento da palavra de Deus.
O presbítero, ele precisa se afadigar lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, para ele poder oferecer ao rebanho um alimento saudável, algo que vai proporcionar uma dieta espiritual sadia para o povo de Deus. Um presbítero que não se afadiga em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, é alguém que não serve para estar à frente da igreja de Deus. É alguém que não serve para liderar o rebanho. Porque ele não tem o que ensinar. Ele não tem como oferecer uma dieta a esse rebanho. Ele precisa alimentar o rebanho. Alimentar o rebanho, figuradamente falando, é lembrar do Salmo 23. O que o bom pastor faz? Conduz a sua ovelha a pastos verdejantes, pastos saudáveis. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Presta atenção na importância da palavra de Deus para a igreja se desenvolver, crescer, amadurecer. 2 Timóteo 3, verso 16. Paulo disse o que para Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o presbítero precisa conhecer a palavra para poder ensinar a igreja. O presbítero precisa conhecer a palavra para poder repreender a igreja, para poder corrigir o rebanho, para poder educar o rebanho na justiça. Sem a palavra, como é que uma liderança, um líder vai fazer isso? Contando história, contando piada, dando aula de psicologia no púlpito. É pregando as Escrituras, é pregando a Cristo, falando de Cristo. Terceira responsabilidade do presbítero: amar o rebanho. Você precisa amar o rebanho. E a partir desse amor, queridos, o pastor, o líder, o presbítero, o bispo, ele precisa, às vezes, perceber certas dificuldades de algumas pessoas. Queridos, é muito gostoso e animador a gente pregar para um grande auditório. O problema é quando a gente acha que o nosso ministério só é bem sucedido quando a gente só fala para grandes multidões. Jesus falou para grandes multidões, os apóstolos falaram para grandes multidões, mas tanto Jesus quanto os apóstolos também pregaram para pessoas individualmente, para uma família em particular. Jesus falou individualmente àquela mulher acusada de adultério. Jesus falou individualmente à mulher samaritana, lá em João capítulo 4. O apóstolo Paulo, por exemplo, pregou particularmente para a família do carcereiro. Paulo particularmente pregou para Lídia. E essas pessoas se converteram. Então, queridos, um pastor, ele precisa falar às multidões, mas ele precisa ter disposição, ânimo, desejo de também tratar individualmente com as pessoas. Mas para isso ele precisa amar as pessoas. E muitas vezes,
Ao reconhecer a dificuldade de algumas pessoas, o pastor precisa chamá-los para uma conversa particular, individual, ouvir o que as pessoas têm a dizer, instigar as pessoas a abrirem o seu coração, para que o pastor possa oferecer ajuda, possa abraçar e muitas vezes carregar no colo, perto do coração. Um pastor precisa dispensar ao seu rebanho essa atenção, uma atenção pessoal, uma conversa, um diálogo, fora dos olhos dos demais. Às vezes é uma conversa no gabinete, às vezes é uma visita que o pastor faz à casa de alguém, é um cafezinho, às vezes o membro, a ovelha, vai na casa do pastor conversar, almoçar, tomar um café, fazer uma refeição, e sentados à mesa conversam, choram juntos, oram juntos. E o pastor precisa consolar, confortar, mas tem também uma outra responsabilidade do pastor, que é supervisionar o rebanho. Supervisionar. O pastor, o presbítero, o bispo, ele tem um duplo aspecto quando se fala de supervisão. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender uma coisa. A exemplo do apóstolo Pedro, o pastor, ou o presbítero, ou o bispo, é aquele que é mais um entre todos. Pastor é um servo, pastor é uma ovelha, como as demais ovelhas do rebanho, como eu disse ainda há pouco. O pastor precisa aprender, o pastor precisa orar, o pastor precisa satisfazer algumas necessidades. O pastor tem limitações, ele não sabe tudo, ele tem fome, ele tem sede, ele fica doente. O pastor precisa ser aconselhado. O pastor também pode ser exortado, advertido. O pastor é uma ovelha. Então o pastor, por um lado, é mais uma ovelha entre muitas ovelhas do rebanho de Cristo. Mas o pastor, por outro lado, é alguém que foi separado para ocupar uma posição de supervisor do rebanho. E o que acontece às vezes? Algumas pessoas enfatizam mais um lado do que outro. Tem gente que não respeita a autoridade pastoral, porque não vê o pastor como supervisor do rebanho. O pastor é mais uma ovelha do grande rebanho, mas ele foi destacado para liderar o povo, para conduzir o povo a pastos verdejantes. Paulo falou para Timóteo usar as sagradas escrituras para quê? Ensinar, corrigir, repreender, educar na justiça. Esse era o papel de Timóteo. Timóteo era um pastor, era um presbítero. Então o presbítero tem essa função particular de supervisionar o rebanho. Ele é uma ovelha, mas ele é uma ovelha com uma função específica de ensinar e de, quando necessário, corrigir, repreender, educar. Então tem gente que enfatiza só um lado, que acha que o pastor é simplesmente mais um. Sim, ele é mais uma ovelha, mas ele tem uma função, ele tem um ofício designado por Cristo, para ensinar, educar, repreender, corrigir, doutrinar a igreja. E nesse sentido, o presbítero muitas vezes precisa chamar a atenção, precisa advertir. Faz parte do ministério pastoral, da função pastoral.
Então a igreja não pode ficar melindrada. A igreja não pode ficar, cheio de não me toque, fazendo bico, fazendo cara feia. É a função do pastor, porque o pastor tem que prestar conta com alguém que o designou. Lendo um autor consagrado no meio cristão, chamado Wayne Wiersbe, ele diz o seguinte, que certa vez um visitante indo à sua igreja, olhou uma igreja grande, várias pessoas, e esse visitante chegou para ele também é pastor, escritor, teólogo, chegou para ele e falou assim: puxa vida, deve ser muito difícil você agradar a toda essa gente. Aí o Wiersbe disse assim: olha, eu nem tento agradar todo mundo, eu me preocupo em fazer a vontade de Deus, e o resto Deus cuida. É assim que o presbítero tem que ser, é assim que o pastor tem que ser. O pastor tem que estar preocupado em cumprir a Escritura, em fazer o que Cristo, que é o supremo pastor, está mandando ele fazer. O pastor tem que ensinar o que as Escrituras dizem. Muitas vezes isso vai desagradar alguns, vai até machucar inicialmente um ou outro, mas é papel do pastor, é a função pastoral, para trazer a ovelha de volta, para colocar a igreja nos trilhos, não nos trilhos que os homens querem, não nos trilhos que a sociedade quer, mas nos trilhos que a palavra de Deus diz, em que os crentes, em que as igrejas precisam caminhar. Qual é o outro extremo? É as pessoas colocarem o presbítero, o pastor, num pedestal e fazer dele um ídolo. E a igreja acaba se tornando posse do pastor, posse do líder, com a cara do líder. Igreja não é posse de ninguém. O líder, ele pode liderar, ele pode conduzir, mas ele não pode ocupar o lugar de Cristo. O líder tem que se submeter a Cristo, o líder tem que se submeter às Escrituras também. O líder não pode ser idolatrado, ser adorado, ele pode ser honrado, porque a Bíblia diz: dá honra a quem merece honra, mas ele não pode ser idolatrado. Então existem esses dois extremos. Um presbítero não pode ser idolatrado, um pastor não pode ser idolatrado. E a outra responsabilidade do pastor é ser exemplo, exemplo do rebanho. Eu não posso exigir de vocês o que eu mesmo não cumpro. Eu não posso querer levar você para um lugar que eu nunca andei, que eu desconheço. Eu preciso ensinar a você, ministrar a você e te dar o exemplo. Olha, eu estou dizendo, faça isso, 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 mas faça assim, assim, assim. Olha para mim, olha como eu faço, olha como eu me comporto, olha como eu falo, olha como eu reajo, olha como eu lido com essa situação. Você tem que olhar para mim e se inspirar. O líder tem que ser um exemplo, ele tem que dar o exemplo, porque se ele vem, ele prega, ele fala, ele diz que faz e acontece, e não dá o exemplo, o que vai ser dessa igreja? O que vai ser desse rebanho? Mas finalmente, a terceira e última característica é o desejo de agradar a Cristo. Olha para o versículo 4. O que você encontra aí? Vamos voltar para o nosso texto inicial. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Veja, irmãos, Pedro no versículo 4, ele volta àquele tópico do retorno de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus. E por que ele faz isso?
Porque o contexto é de aflição, é de preocupação, é de angústia. A igreja está sendo ameaçada, os cristãos estão morrendo. Pedro então volta a esse tema com o intuito de consolar os aflitos e de encorajar o serviço fiel a Deus. E Pedro faz isso também com a intenção de dizer, de ensinar aos presbíteros, aos líderes: olha, quando o Supremo Pastor se manifestar, ele é quem vai julgar o ministério de cada um de vocês. Então não fiquem entristecidos, talvez porque uns falam para milhares e milhares de pessoas, mas outros falam somente para centenas de pessoas, e há aqueles que falam apenas para dezenas de pessoas. Não fiquem entristecidos, porque Deus é que sabe qual é o limite da tua atuação, o que Ele quer fazer, o que Ele pretende fazer pela tua vida, em determinada igreja, em determinado lugar, em determinada época. Então não fique se comparando com A, com B, com C, com a igreja A, C, O, D, O, E, O, F, não. Seja fiel às Escrituras, faça o trabalho que você precisa fazer, que Deus chamou você para fazer. Não fique se comparando, não fique frustrado, entristecido por causa disso. É Deus, o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, que quando se manifestar, é quem vai avaliar a nossa obra. E aí poderá haver surpresas. Alguns primeiros poderão ser os últimos. Tem gente que é preguiçoso, que é acomodado, não gosta de gastar tempo pastoreando, liderando. Não gosta, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Durante esse tempo que eu estou aqui com vocês, quando foi que vocês me cobraram alguma coisa? Eu acho que nunca. Alguma vez vocês me cobraram? E é muitas vezes isso que acontece. O pastor, ele não é normalmente cobrado pela igreja. Às vezes, tem igreja que cobra. Mas na maioria, pelo menos os que eu conheço, o pastor não é muito cobrado ou não é cobrado. E isso às vezes pode ser muito cômodo para o pastor. O pastor já não quer fazer nada, já não gosta muito de preparar um estudo bíblico, já não gosta muito de pregar, já não gosta muito de atender no gabinete, de visitar, de ir ao hospital, de saber como é que está, né? O pastor já não gosta, então isso é um prato cheio. É um prato cheio. Aí o camarada acaba se acomodando e vai empurrando o ministério com a barriga. Vai levando, vai levando. Então tem pastor preguiçoso, tem líder preguiçoso. Ah, não, é muito longe, não vou não. Ixi, quero saber disso não, só confusão, só problema, só BO. Não, não vou não, vou não, vou não, vou não. Tem pastor que é assim, e vai levando, vai enganando as ovelhas, vai pregando qualquer mensagem, vai dando qualquer estudo, vai enganando aqui, enganando ali, né? Disfarçando para lá e para cá. Isso é um perigo, preguiça espiritual, o comodismo. E Pedro então está dizendo, queridos, que é Jesus quem vai nos dar a devida recompensa quando Ele se manifestar. Pedro diz assim: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amados, alguns pastores, alguns líderes espirituais, alguns presbíteros estão procurando uma recompensa momentânea, terrena. Alguns estão se empenhando para construir os seus próprios impérios.
Outros líderes estão se esforçando para receber os aplausos, os louvores dos homens, colocar o seu nome no hall da fama, gospel. Tem aqueles também que estão brigando por cargos nas igrejas, nas denominações. Mas Pedro está dizendo, querido, que a coroa do pastor eficaz, do presbítero bem-sucedido, na verdade, é uma coroa de glória, é uma recompensa incorruptível, é algo eterno, não é passageiro, não é terreno, é celestial. É algo que não será entregue por mãos humanas, mas sim pelas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo aos presbíteros como ele, aos líderes espirituais como ele, aos pastores como ele: animem-se, revigorem-se, pastoreiem o rebanho de Deus, não com preguiça, não como dominadores, não como gananciosos, como aqueles que são mercenários, que querem apenas se aproveitar da igreja, se aproveitar do rebanho. Afastem isso da vida de vocês, mas façam com singeleza, com responsabilidade e com amor, sendo exemplo, alimentando a igreja, protegendo o rebanho. E vocês receberão a devida recompensa. É assim, irmãos, é assim que um líder espiritual precisa ser. E eu falo a vocês, se vocês perceberem, por exemplo, que eu não estou sendo assim para vocês, eu vou falar o que o pastor Hilário falava lá na igreja de Brasília: me mandem embora. Me mandem embora. Aprendam a escolher líderes para vocês, especialmente os pastores, os bispos, os presbíteros. Vejam quais são as recomendações da palavra de Deus. Comparem o que determinados pastores falam e fazem por aí. E vejam se eles reúnem as características que a palavra de Deus ressalta. Não esperem perfeição de ninguém. Pastores são homens, são servos, são limitados, mas prefiram pastores maduros, pastores que tenham compromisso com Deus e não com o mundo. Pastores que preguem a palavra, que ensinem a palavra, que aconselhem de acordo com a palavra, doa a quem doer. Pastores que se entregam ao rebanho, que se empenham na obra de Deus, que amam as ovelhas, que querem não se aproveitar delas, mas querem tratá-las, querem vê-las saudáveis, alimentadas, fortalecidas. Escolham pastores com essas características, e que Deus nos abençoe.